Boa noite, meus irmãos. Tá frio, né? Mas tá bom, porque há quem diga que adora o frio, né? Não é meu caso, mas há quem diga que adora o frio, então agora é a vez desse povo. Deus, Criador e Pai. Nós vamos conversar um pouquinho sobre Deus enquanto Criador e Deus enquanto Pai. Tem uma figura meramente ilustrativa, né? Onde tem uma mão ali que acabou de desenhar o planeta, né? Significa que acabou de criar, só está dando as últimas pinceladas. Mas a gente sabe que essa mão, esse pincel, isso é somente ilustrativo. Porque nós, para ainda compreender algumas coisas, a gente, quando vê uma imagem, fica mais claro. E eu já vou dizer por que isso é meramente ilustrativo. Porque a gente vai falar hoje um pouquinho, não sobre o Evangelho, mas sobre o Livro dos Espíritos, onde tem as perguntas e as respostas, né? Que Kardec fazia aos Espíritos, a obra que codifica a doutrina espírita. Então a gente vai falar desse livro, que já inicia com uma questão curiosa, onde a gente desmistifica essa questão dessa mão, desse pincel e de toda essa obra que a gente consegue ver ali na imagem. Deus, quem é Deus ou o que é Deus, né? Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas e também como um pai amoroso e o criador do universo. Este conceito de Deus é da nossa querida doutrina espírita, né? Consoladora. Ele é a fonte de toda a criação, de toda a criação. E todos os seres são considerados seus filhos, formando uma grande família universal. Quando a gente cita aqui uma grande família universal, numa coisa todo mundo concorda, né? Todas as religiões que pregam a palavra de Deus se relacionam e se comunicam como irmãos. Já perceberam? Qualquer religião, entre eles que têm a mesma fé, eles se comunicam como irmãos, assim como nós aqui. Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos, irmãos, né? Então, toda religião que prega Deus, seja ela qual for, entre eles também se denominam irmãos. Por quê? Porque nós somos uma grande família universal. E a gente tem a esperança que um dia nós seremos todos o rebanho de um único pastor. Porque quem divide, quem fragmenta essa questão da fé, segundo o nosso querido irmão Chico, é o próprio homem, que tem preconceito com a religião tal, às vezes nem conhece, não sabe o que acontece dentro de um culto, dentro de uma missa, dentro de uma conversa, dentro de uma palestra, mas sai julgando, né? E ainda por cima julga todo mundo que está que faz parte daquela fé. Coloca todo mundo no mesmo pacote. Nós somos uma dessa, né? Que sofre, às vezes as pessoas por falta de conhecimento acham que se entrar aqui vão começar a ver espírito, vão incorporar, vão ver, né? E não é nada disso, precisa vir conhecer para poder entender. Então, isso também acontece com outras religiões, que não devemos ter preconceito e nem julgamentos, né? A cada um com a sua fé. Falando no nosso Pai Criador, estamos falando a mesma língua, de forma diferente, mas queremos chegar no mesmo lugar. Então, por isso, nos denominamos uma família universal, porque somos, sim, irmãos. E, sim, Deus é criador de todos os seres e de tudo que existe no universo. Então, aqui a gente inclui tudo que Deus criou, né? Em resumo, o Espiritismo apresenta Deus como Criador onipotente e amoroso, único, né? Que estabelece as leis do universo e cuida dos seus filhos com amor e sabedoria. A gente também, meus irmãos, desmistifica o Deus que castiga,
aquele Deus justiceiro, aquele Deus que vai colocar, tu é bonzinho, tu vai para cá, e tu não é bonzinho, tu vai para cá. A gente desmistifica tudo isso porque a gente entende que esse Deus, ele é amoroso e que ele trata dos seus filhos com amor e sabedoria. Nós, enquanto pais, fica muito claro isso, né? A gente não consegue, se tem mais de um filho, ou se eu não tenho filho, mas eu tenho os sobrinhos, os afilhados, enfim, mais de um que eu ame, eu não consigo tirar de um e dar para o outro, né? Ou dar para o outro ficar olhando. A gente não consegue, a gente quer tratar como, meus irmãos? De maneira igualitária. Às vezes, quando vai comprar uma coisa, só muda a cor. Às vezes, nem a cor não muda para não dar briga. Porque a gente quer que sintam-se iguais. E assim é Deus perante nós. Claro, né? Naqueles momentos de revolta, de tristeza, de angústia, a gente julga, né? Meu Deus, onde é que está Deus? Deus esqueceu de mim. Olha lá, ó, o fulano só se dá bem. Tem gente que se denomina o escolhido, né? Quando acontece um atrito e acontece uma coisa ruim com um e não com o outro, aquele que está ileso diz, ó, tá vendo? Deus não dorme, Deus não falha. Deus escreve certo por linhas tortas. Querendo dizer o quê? Que Deus me prefere porque castigou aquele. Isso não existe. Né? A pessoa acabou de discutir comigo, chegou ali fora, levou um tombo. Aí, ó, Deus está vendo. Não. Não vamos nos achar o tal, né? Deus coloca todo mundo no mesmo pacote. Ele tropeçou por qualquer outro motivo, menos porque Deus empurrou ou Deus quis que ele caísse, porque ele nos ofendeu. Isso não existe. Então esse é o Deus que existe. É o Deus que é o Pai de todos e que trata todos os seus filhos com amor. Inclusive, natureza, animais, são todos cuidados por Deus. Quem faz o estrago todo somos nós, né? Com o nosso livre-arbítrio, que Deus também, na sua infinita bondade, nos dá. Né? Para que a gente possa usufruir, voltar, né? Através da reencarnação, resgatar, expiar, aprender, tudo isso. Mas com esse livre-arbítrio a gente muitas vezes se perde, né? Mas estamos aprendendo. Deus como Criador. O Espiritismo, seguindo o princípio de que não há efeito sem causa, né? Tem as causas e as consequências, né? Afirma que Deus é a causa primária de tudo que existe. O Criador do universo e de todas as leis que o regem. Tudo que acontece no universo é regido por Deus. A folha que cai no outono, a fruta que amadurece em tal mês, o mês que semeia-se tal verdura, o mês que faz-se a colheita de tal legumes, tudo isso é regido por Deus. As fases da lua, da maré. O homem tem esse poder? Não, agora esse ano a colheita da uva vai ser em agosto. A gente tem esse poder? A gente não tem. Ah, agora não gosto de lua cheia porque diz que tem lobisomem. Vamos pular para a lua crescente, porque daí a gente cresce. Podemos? Não podemos. Ah, gosto de pescar, não quero maré cheia, não quero mar agitado, quero um mar manso, que eu quero lá pegar meu peixinho. Posso? Não posso. Então, esse é o poder do Criador, que interfere na natureza, interfere nos animais. A vida dos animais, elas são perfeitas, né? Inclusive da formiga, que se ajudam, né? Dos insetos. Quem organiza? Quem manda a formiga fazer fila e ajudar uma outra quando a folha é maior do que o que elas podem carregar? Somos nós? Não, né? Isso é prova da existência de um Criador, de uma inteligência suprema. No Livro dos Espíritos, a pergunta número 1, né? Nunca consigo gravar, e também não vou perguntar para a Rita. De 1019 questões, porque quando eu não sei, eu vou ali pedir ajuda para o universitário. De 1019 questões, a primeira que os espíritos, que Kardec fez aos espíritos é a seguinte:
que é Deus? Ou seja, ele não perguntou quem é Deus. Ele perguntou que é Deus. Os espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Já vimos aqui. É interessante observar que Kardec não pergunta quem é Deus, e sim o que é Deus, excluindo a ideia de uma entidade espiritual com características humanas, mas indicando uma energia de interação universal, uma espécie de útero cósmico, onde tudo se cria, tudo se mantém, tudo se transforma, a origem e o encontro de todos os seres numa mesma opinião. Então, essa é a primeira pergunta. Lá na 10, completando a primeira, Kardec pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Porque a gente, curioso como somos, porque a curiosidade a gente tem. Agora, às vezes o conhecimento aqui, o tal do QI, ele não é tão provido, né? Ele é um pouquinho desprovido. A curiosidade é mais. Aí a gente pode se perguntar assim, tá, mas Deus é essa inteligência suprema. A Shirley está falando, a doutrina fala, enfim. Mas quem criou Deus? De onde é que ele veio? Porque Deus é a causa primária. Mas como surgiu Deus? Aí o Kardec perguntou se o homem pode compreender a natureza íntima de Deus. E os espíritos disseram, não. Falta-lhe para isso o sentido. Qual é o sentido? A natureza de Deus é e continuará sendo por muitos milênios um enigma para o homem. Nossa inferioridade intelectual e moral não permite que tenhamos acesso a esses mistérios da divindade. Quando a gente estuda a doutrina um pouquinho mais além, assim, mais profundo, a gente já fica assim meio, será? Meio tantã, né, Dona Nazaré? Meio bilolado, a gente já fica assim meio, né? Agora, imagina se a gente tem esse desenvolvimento intelectual e moral para ainda estar aprendendo essa causa, essa origem, podemos dizer assim, de Deus. Então, ainda não. Segundo os espíritos, por milênio, ainda não. Ainda, né? Então, ele nos dá uma esperança. No entanto, temos absoluta certeza do seu imenso amor pela sua criação, e isso nos basta em matéria de conhecimento, mesmo porque é à medida que evoluímos, passamos a compreendê-lo melhor. A gente vai aprendendo tanta coisa que isso é o que menos importa. A gente é tão solícito às coisas boas que nos acontecem, né? Aos milagres que acontecem na nossa vida, podemos dizer assim, somos tão gratos a coisas que a gente deseja e alcança, que isso pouco até importa, né? No momento. E lá na questão 11, em seguida, depois de perguntar da natureza íntima de Deus, ele ainda foi além, ele ainda perguntou assim, ó, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E os espíritos responderam, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando a sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Ou seja, será dado um dia em que o homem irá compreender o mistério da divindade? Certamente, será dado esse dia. Quando tivermos nos afastado dos vícios, dos desejos e das paixões, e quando as nossas ações no campo da matéria e do espírito estiverem voltadas para o bem dos nossos semelhantes, aí sim seremos fortes candidatos para compreender os mistérios de Deus e da natureza que nos envolve, que também ainda constituem um mistério para nós. Vamos parar por aqui, porque tem mais de 1000 perguntas, depois vai ficar de deveres para vocês continuarem em casa, né?
Todas as vezes que o dia se finda ou se inicia, nos dando o impulso de um recomeço, no sol que aquece o nosso planeta, na natureza e em tudo que é belo e que não conseguimos reproduzir, no corpo humano que funciona de uma forma magnífica, sem que precisemos lembrá-lo de o fazer, quando um ser é gerado em um ventre, tudo isso nos leva a crer nessa força maior e perfeita. Imagina se a gente tivesse que acordar de manhã e dizer, ó, o coraçãozinho, começa a bater, que o dia está começando. A gente ia esquecer, né? A gente esquece um comprimido, né? Então, tudo isso funciona perfeitamente. Há quem diga assim, a gente tem uma veia ali no corpo que não serve para nada. No nosso conhecimento, porque se Deus colocou ela ali, ela tem uma utilidade. E se tirá-la dali, a gente vai saber se ela serve ou não, porque a gente vai sentir falta. Alguma funçãozinha ali ela tem, né? Porque o nosso corpo, ele é perfeito, né? Em pele, em osso, em músculo, em sangue, em célula, em tudo. Quem criou, né? O desenvolvimento de um bebê dentro de um útero, que é magnífico, né? Quem criou? Então, tudo isso é uma prova de uma existência suprema e uma inteligência que rege perfeitamente tudo. Não apenas um planeta, mas todo um universo, já que sabemos que há muitas moradas na casa do nosso Pai, né? Então ali eu coloquei umas imagens para a gente dar uma admirada, né? A primeira ali, olhem aquelas estrelas, aquela maravilha, porque às vezes a gente não para olhar, né? No verão, aquelas estrelas no céu, a noite maravilhosa, ao lado ali aquele pôr do sol, com aquelas árvores, no meio daquelas árvores tem vários animais, várias vidas, né? Ali embaixo aquela plantação que eu amo da lavanda, né? Com aquele solzinho lá no fundo. A outra ali daquela cachoeira maravilhosa, que aquela água nunca acaba, que ela corre, que ela nasce de um olhinho, uma fontezinha, que dali ela já se transforma num rio, né? Quem tem essa grandiosidade, esse conhecimento todo, esse poder? Então tem ali a grandeza da criação de Deus. Deus como Criador. Agora Deus como Pai. Quem dentre vós dará uma pedra ao seu filho, se este lhe pedir um pão? Ou lhe dará uma cobra, se ele lhe pedir um peixe? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedem. Isso está lá em Mateus, capítulo 7 e 9, do versículo 11. Então, aí aqui ele diz assim, ó, se vós, que sois maus, não, eu não sou má, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, mas eu faço bem, ou eu estou em cima do muro? Porque não fazer mal é uma obrigação, é um dever. E fazer o bem? Aí eu estou arregaçando as mangas. Então eu tenho que ver, realmente me avaliar. Eu sou realmente uma pessoa boa? Eu não tenho tempo, mas eu encontro para servir quem me pede, seja em qualquer dia, qualquer horário. Essa noite fria, se alguém me ligar de madrugada, será que eu vou sair da minha cama? Ou eu vou deixar o meu celular no silencioso? Porque está muito frio, não quero ficar resfriada. Amanhã eu vou acordar cedo. Então aí a gente começa a se avaliar sobre essa autobondade que a gente se considera, né? Vou aproveitar essa deixa, se vocês tiverem roupinha de inverno, tragam para o nosso brechó. Tem muitos irmãos vindo na casa espírita procurando, né? E a gente está precisando. Roupinha de inverno, roupa de cama, enfim, tá? Um parênteses. Para a gente provar que a gente é bonzinho. Então, se nós que somos maus não damos a pedra e nem a cobra para os nossos filhos, não vai ser Deus que vai nos dar, né? A doutrina espírita enfatiza a relação de amor e cuidado de Deus para com as suas criaturas, apresentando-o como um pai amoroso
que guia e ampara seus filhos em suas jornadas evolutivas, que é o que nós estamos vivendo, né? Estamos evoluindo, né? Dar ao filho o que é necessário para a sua evolução. Isso aqui é maravilhoso. Esta é a forma simplificada que enxergamos, pois, na verdade, Deus nos dá de acordo com o que necessitamos para o nosso crescimento e não de acordo com o nosso desejo, muitas vezes infantil e material. Porque a gente comenta que às vezes nem pedir a gente sabe. A gente pede, pede, pede. Quando a gente recebe, a gente acha ruim. A gente não é grato. Mas aquilo você pediu. Só que você pediu sem ter noção do que estava pedindo. E eu gosto de exemplificar com a questão da paciência, né? Que a gente pede para Deus paciência. Eu vim para a casa espírita para ser uma pessoa mais paciente. Estou falando de mim, Shirley. Para ser uma pessoa paciente. Ai, vou lá para a casa espírita, vou rezar, vou aprender. Ai, vou ser bem paciente. Só que não. Por quê? Porque a paciência eu preciso exercer. Eu não vou em algum lugar pegar. Eu não vou comprar, eu não vou receber de doação. Eu tenho que exercer. Como é que eu exerço a paciência? Com alguma coisa que me tira do sério, né? Ou alguma coisa, ou alguém. Aí a gente diz assim, ó, amanhã eu vou acordar, vou ser uma pessoa mais paciente, é meu propósito. Aí quando a gente acorda, o carro não pega, tá chovendo, passa um carro na poça, se eu tô no ponto me molha, vou tomar um banho, o chuveiro queima, esse frio, e eu já tô lá sem a roupa. E eu me propus numa noite anterior a ser paciente. Então a prova tá ali. O meu chuveiro queimou, o carro me molhou, né? O meu carro não está pegando. Eu tinha que acordar às 7, estou acordando 10 para as 8. Ali é que eu estou exercendo a paciência. Será que eu consigo? Né? Então, quando eu peço, ai Deus, me dê paciência, Deus. A gente adora pedir paciência para Deus. Aí Deus vai dizer, então tá, Shirley, teu carro não vai pegar, tu vai ficar no trânsito, lá na fila do Biguaçu, na sinaleira que demora para abrir. Aí tu fica dentro do carro xingando, mas tu acabou de pedir a paciência. Então é sobre isso, esse exemplo eu acho assim divino, né? Porque é o que a gente mais quer, é ser paciente. Então, Deus nos dá aquilo que necessitamos para o nosso crescimento e não de acordo com o nosso desejo. Porque a gente é bem infantil, né? Ah, eu quero a minha capinha vermelha. Só que a capinha vermelha não tinha mais. Aí eu, não, então nem vou comprar hoje, tá, moça? Semana que vem eu volto. Quando chegar, tu me manda um WhatsApp. Porque eu quero a vermelha. Só que Deus não é assim conosco. Não é o que a gente quer, é o que a gente precisa, é o que a gente necessita. E é por isso que às vezes a gente pede tanto uma coisa e ela não acontece e a gente se revolta, acha que Deus não está nos olhando, não está nos vendo. Não, Ele está nos livrando, porque aquilo não é para ser meu, aquilo não é para eu fazer. Então é sobre isso, é sobre entender esse amor desse Pai, né? Não, tentei, claro, né? De braço cruzado, quero passar no concurso da PF, mas não vou estudar porque se for para ser, vai ser. Não, vou ter que me empenhar. Mas me empenhei, me dediquei. Fiz o primeiro, fiz o segundo, fiz o terceiro, não passei. Eu tenho uma outra missão, provavelmente. Vamos ver o que eu tenho em habilidade, né? Acontece agora, né? Aconteceu com essa tragédia desse balão que caiu, pessoas que iam entrar, não entraram, pessoas que conseguiram saltar, né? Foi um livramento, não era? As outras eram. Né? Então a gente precisa entender isso. Quando não é como eu quero, é porque tem um propósito. Né? E aí o que eu tenho que fazer? Ter olhos de ver, para ver onde é que está o meu propósito. O que Deus está me mandando, que eu estou tão obcecada naquilo, que eu não consigo enxergar o que eu estou recebendo. Né? Passamos a compreender Deus como uma força, um poder
que através do amor sublime está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos socorrendo e, acima de tudo, nos elevando moralmente na escala da vida, sempre nos amparando e nos socorrendo. Deus, ele é eterno, não teve começo e nem vai ter fim. Deus é imutável e imaterial. Deus não muda de forma e nem de conteúdo. Não muda de personalidade e nem de humor. Deus, pois ele é espírito de uma natureza totalmente diferente da matéria. Acho que Deus hoje não está muito bem comigo, não. Meu dia já começou meio atravessado e acho que Deus, né? Às vezes a gente não fala Deus, mas a gente diz assim, joguei pedra na cruz, né? A gente se intitula assim. Mas Deus, ele é imutável, né? Ele é único. Se tivéssemos dois ou mais deuses diferentes, né, teríamos mais leis. Deus, ele é único, ele rege o universo com as leis divinas. Agora, imagina dois deuses, cada um com a sua lei, já não ia dar certo. Né? A gente não consegue com dois partidos, com dois times de futebol, imagina com dois deuses. O rolo que não ia ser. Deus é todo poderoso, né? Deus é soberanamente justo e bom. A harmonia do universo e a racionalidade das leis que temos demonstram que Deus é totalmente justo e bondoso. Por tudo que eu já falei anteriormente, que eu já falei até agora, né? Sobre tudo que nos acontece e sobre que Deus nos coloca todos no mesmo pacote, sem os privilegiados, os protegidos, os amiguinhos, né? Os afins, que a gente adora ter os afins. Eu adoro a fulana, mas a outra não me entra. Imagina, se Deus ia ter uma postura dessa, né? Feliz do homem que conhece a Jesus e que tem Deus no coração, pois diante da exaustão, do nosso declínio moral, das nossas dores, é a nossa fé que nos permite não desistir. Ele nos recolhe de todas a nossa pequenez, né? Quer dizer, do nosso pouco conhecimento, nos fazendo sentir importantes e necessários. Com a fé, nos enredamos em energias de amor e de luz. E nesse momento, escutamos o Mestre com a sua inesquecível mensagem de amor. Porque como se não bastasse, ele ainda enviou, né, Jesus para nos deixar ensinamentos escritos, para quando a gente esquecer, pegar e ler, né, para dizer todas aquelas boas aventuranças, os mansos e pacíficos, os trabalhadores da última hora, né? O que a mão direita dá que a esquerda não precisa saber, do orgulho, da vaidade, da inveja, que são totalmente desnecessários, das virtudes, da benevolência, da tolerância, da paciência. Então, tudo esse nosso irmão e mestre chamado Jesus nos trouxe. Tem registros. Então, ainda foi uma sacada de Deus mandar Jesus para a gente, né? Para que a gente conseguisse ver na prática como é que tem que ser o negócio. Porque às vezes só na teoria a gente não tem esse entendimento. Quando a gente vê, quando a gente lembra dele, que ficou tão pouco tempo aqui na Terra, mas que foi de uma grandiosidade que nunca mais foi esquecido e nem vai ser, a gente lembra que a gente também consegue. E que a gente caminha para isso, né? Um passinho de cada vez. Ninguém vira santo porque entrou num centro espírita. Ninguém vira santo porque morreu. Nós somos o que nós somos. A gente precisa exercitar. Sou uma pessoa completamente avarenta, em vida, depois eu desencarno. Meu Deus, né? Ela vai, né? A gente começa a falar muita coisa boa, né? Não, ela vai continuar avarenta lá onde ela foi. Até ela conseguir aprender que tudo aquilo era material que ela deixou na terra, que ela não levou. Não, ela não levou. A canequinha do café ela não levou. Ficou. Né? Então é sobre isso. A gente vai do jeito que a gente é,
E a gente entra na casa espírita para aprender, para levar as pedradinhas e para exercitar. Não para virar santo de uma hora para outra e sair passando na frente das outras casas de orações, seja qual for, e julgar. Não foi para isso. A gente está aqui para aprender, para acolher, para ser acolhido. Porque a gente vem também com bastante mazelazinhas físicas, espirituais e emocionais. Então a gente tem a casa espírita para nos acolher, para nos esclarecer, para nos acalmar, porque a gente fica num desespero, numa ansiedade, quando a gente descobre que está com alguma coisa. E aqui a gente tem o consolo de toda essa boa espiritualidade que aqui rege, porque a casa espírita é dos espíritos. Nós aqui somos só trabalhadores, servos desses irmãos do bem, do amor e da caridade. Eles que operam na nossa vida. E tudo eles sabem. As nossas necessidades, a partir do momento que a gente adentra, a gente senta, eles já estão sabendo tudo aquilo que a gente veio fazer aqui. E aí é momento de a gente se ligar, se conectar com eles. Por isso a gente pede isso aqui, ó. Porque é momento de desligar. Fazer jus a que veio. Né? Meus irmãos, que Jesus nos ampare, nos acolha, nos acompanhe, que a gente tenha um excelente finalzinho de semana, que a gente está na metade, né? Se vai esquentar, se vai esfriar, mas a gente tem a nossa roupinha, o nosso teto, um café quentinho, que assim seja, e que a gente possa fazer, não posso sair na rua doar o meu cobertor, mas eu posso no meu quentinho fazer uma oração, pedir que Deus acolha aquele irmão que está lá dormindo na rua, que Deus proteja ele, que Deus faça com que ele adormeça, não sinta tanto frio. A gente pode fazer, é uma caridade. Obrigada, meus queridos, boa noite a todos.